Bom dia, bora ler a Bíblia! Seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Palavra de Deus aqui no nosso perfil do Instagram. E nesse vídeo nós vamos comentar, ou começar mais uma jornada de um novo livro, né? Um livro de Juízes. E você que está acompanhando aí a gente saiu de Gênesis e fomos para Juízes, que é a continuação um pouco mais avançada da história do povo conquistando a Terra Prometida. É um livro diferente porque ele tem personagens. O tema do livro, né, o livro Juízes, é um tema muito forte que a gente vai ver durante esse tempo que segue, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus esse dia. Obrigado por você participar com a gente, está aí esperando, né? Abraçando todos vocês que sempre estão conosco, tá? Vamos orar. Pai, te agradecemos. Agradecemos por mais um dia, agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu amor, e pedimos que o Senhor nos dê força, ânimo, coragem, e que em nome de Jesus esse dia seja um dia cheio da tua graça. Nos dá força, Senhor, e abençoa a nossa leitura. Um novo aprendizado aqui, um aprendizado renovado, ó Deus, no livro de Juízes, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente normalmente lembra da história, né, dos juízes, sobretudo Gideão, Sansão, e são histórias épicas. Mas quando a gente começa a ler, como vamos ler hoje, a gente precisa entender que é a entrada do povo para retirar o povo cananeu, que era longe de Deus, que sacrificava crianças, que tinha rituais complexos com relação a adoração, distante de Deus, e que o povo precisava ser retirado da terra que era dos judeus, dos hebreus, e eles estavam chegando para tomar a terra prometida. Então nós vamos ver nesse livro, nós vamos ver os altos e baixos dos juízes. Quem eram os juízes? Eram líderes tribais, eram líderes comunitários, eram líderes que se levantavam diante da perseguição dos cananeus em relação ao povo de Deus, né? E aí a gente vai perceber algumas questões que estão caminhando em todo o livro, em todo o livro de Juízes, a corrupção moral e religiosa que o povo de Israel acabou concebendo por estar misturado com os cananeus. E eu quero chamar a atenção a isso porque é importante que a gente entenda por que eles tinham que tirar, por que eles tinham que guerrear, por que eles tinham que tirar o povo e ter tantas questões de litígio. Mas também porque era preciso que as pessoas elas entendessem, né, o povo de Israel entendesse que a mistura iria contaminar. Como hoje, quando você está muito envolvido com as coisas do mundo, acaba contaminando você, tá bom? Mas vamos lá, capítulo 1 de Juízes, bora ler a Bíblia, vamos lá. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem nos será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território, e os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram.
Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e no Cefalá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Cesaia, Emã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefé. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das Palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zafate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon, Ecrom e com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não quiseram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, nós pouparemos sua vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean e de Tanak e de Dor e de Ibleã e de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer na sua terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuavam a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Maalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aczibe, Helba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam na terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descesse ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Eres, em Aijalon e em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim
até Selá e mais adiante. Amém. Está aqui mais um capítulo lido. Você que está com a gente aqui, nós estamos lendo Juízes. E aqui nesse livro, esse início do livro de Juízes, ele parece um tanto quanto confuso, porque fala dos filhos de José, claro, da tribo de José, fala da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, fala de Judá, que foi elencado, elevado, foi elaborado e pensado como alguém que iria iniciar a reconquista, né, de Canaã em relação aos cananitas. E é muito bom e interessante falar que a terra já havia sido estabelecida como terra do povo de Israel, mas eles continuavam trabalhando na conquista, né? Eles trabalhavam dentro da perspectiva de como ainda conquistar, mas a ideia era retirar o povo cananeu e eles ficarem lá para não se contaminarem, mas infelizmente isso não acontece. Nós vamos ver que no primeiro versículo eles lançam o Urim e Tumim diante de um sacerdote. Estudiosos dizem que era Finéias, né? Flávio Joséfo diz que era Finéias. E quem é que vai ser sorteado para continuar a conquista da terra? Qual das tribos de Israel vai fazer isso? E dentre os israelitas foi escolhido Judá. E isso, claro, dentro da perspectiva do texto bíblico, lá em Gênesis 49 já havia se estabelecido: Judá, os teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então, começou ou recomeçou a conquista de Canaã com Judá. O que Judá faz? Judá chama Simeão, né, a tribo de Simeão, que eram vizinhos. E como dentro da perspectiva de vizinhança e de conquista, eles iriam se ajudar dentro dessa trabalheira que era conquistar as tribos. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. E aí, eu vou usar o versículo 4 para dizer que essa matança era por ordem divina, e era por ordem numa questão não de falta de amor, mas por causa da justiça de Deus e por causa da contaminação do povo. O povo iria se contaminar se eles estivessem misturados, né, com o povo da tribo de Canaã, o povo que estava em Canaã. Então, no versículo 4, nós vamos ver que quando Judá avança, ele conquista. E aí eles acharam Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e feriram os cananeus e os perizeus. Então eles venceram a guerra, né? E quando ele diz que esse rei foi encontrado, né, é porque ele foi surpreendido na batalha campal, né, de onde fugiu e foi prisioneiro, levado prisioneiro, né, e foi tratado com uma severidade incomum, porque cortaram seus polegares, né, os dedos grandes dos pés e das mãos, né, e era isso feito ou praticado comumente com os prisioneiros de guerra, né, para tirá-lo da possibilidade de pegarem espada. Se tirasse o polegar, né, só ficava assim, de pegarem espada e de correr, porque o polegar, né, o dedo grande do pé, ajudaria, e o serviço militar dessa pessoa estaria totalmente fora de cogitação. Então, começa a conquista. E aqui há alguns meandros de povos e tribos e cananeus, que eu não vou entrar nos detalhes, porque eles são um tanto quanto complexos. Mas há uma perspectiva muito interessante aqui que a gente precisa abordar. Primeiro, o aparecimento de Otoniel, né? Caleb mesmo, de Josué e Caleb, disse: olha, o homem que atacar e conquistar uma terra, no caso aqui Kiriat Sefer, eu vou dar a minha filha em casamento. Isso era comum, né? Os acordos familiares por conta da guerra. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb lhe deu por mulher Axa. A gente vai ver esses nomes começando a surgir, né, como conquistadores, como pessoas importantes no círculo histórico de
Juízes. E aí nós vamos ver também os descendentes do sogro de Moisés e depois a retomada, né, de Judá como conquistadora, como uma tribo que está conquistando. Versículo 17. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Safate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão foi chamada de Ormá. Quando a gente vê o versículo 17, nós vemos o curso da narrativa que foi iniciado lá no versículo 9 e o relato de Judá retomando o serviço, né, a guerra com Simeão, né, lá do versículo 3, e auxiliando na guerra com as tribos vizinhas. Eles feriram os que habitavam em Zefate ou Safatá, dependendo da versão, né, e essa cidade foi chamada de forma muito dura, né, de destruição, chama Ormá, que é o cumprimento da ação do povo de Deus para purificar a terra. E aí o versículo 19 vai dizer: o Senhor estava com Judá e eles expulsaram o povo da montanha, mas não puderam expulsar os que habitavam nas planícies, os que tinham carros de ferro. E aí começa o desmantelo. Eles não conseguiam, por algum motivo, seja tinham, no caso aqui, teriam uma infantaria, né, uma cavalaria, carros de ferro, e aí o povo foi ficando. E de agora em diante nós vamos ver essa perspectiva, né, que o povo vai ficando na terra prometida. Versículo 21, já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. E aí, meu querido, a gente vê que no versículo 8 nós encontramos a Jerusalém conquistada, né? E combateram os filhos de Judá a Jerusalém, tomaram e puseram a espada e puseram fogo na cidade. Mas aí os benjamitas deixaram eles ficarem lá. E o termo de convivência foi estabelecido contra a vontade de Deus. E aí vai prosseguindo, né? Por exemplo, no versículo 27, Manassés não expulsou o povo de Bet-Sean, e de Tanak, e de Dó, e de Ibleã, de Begide, cidades conquistadas, né? E eles passaram a conviver com os cananeus ali na terra, que era algo que Deus não queria. Quando Israel se tornou forte, escravizou o povo, né? Mas eles conviviam com esse povo. E aí, versículo 29, Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, né? Zebulon, no versículo 30, expulsou os cananeus que viviam em Quitron e Nabal, mas estes permaneceram entre eles. Quer dizer, ele expulsou, mas os caras voltaram a conviver, mesmo como escravos, porque foram submetidos a trabalhos forçados. E assim nós vamos ver outros exemplos. E aqui é que está, para mim, o mais importante, o mais duro, o mais difícil do texto que nós estamos lendo. Porque o restante de Juízes vai estabelecer uma subida da ética, da moral de Israel, quando Deus estabelece um juiz, e são personagens com muitas dificuldades, mas por causa do convívio com os cananeus, essa mesma ética, essa mesma moral e essa mesma fé também cai por causa do convívio com os cananeus. E isso aqui está patente no capítulo 1, né? E a gente vai ver capítulo 2 e assim sucessivamente. Mas eu queria conversar sobre essa perspectiva, as lições que nós tiramos quando nós nos misturamos. E eu queria lembrar de um texto que é muito, mas muito forte para mim, e por que Deus mandava, né? Deus estabelecia a ordem do povo de Israel não se misturar e por vezes, e de forma muito forte, eliminar, né, o povo pagão. Eu gosto de citar o Salmo 1. Ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos maus, nem fica parado no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 1 do Salmo 1
no início, né, do texto da poesia judaica, dos cânticos judaicos, fala sobre essa questão de não se misturar, né, e ter o seu prazer na lei do Senhor. Deus mandou que Israel retirasse o povo da terra, e o povo teimou em continuar. O versículo 6 desse mesmo salmo diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos maus perecerá. É essa a proposta de Deus no tempo dos juízes. Mas o povo de Israel não retirou o povo mau. E o povo se misturou com toda a maldade que era estabelecida pelos cananeus, que matavam crianças, que adoravam ídolos, que era algo condenado pela lei que já existia, que estabeleciam um processo de maldade relacional e tinham um sincretismo religioso muito intenso. E isso atrapalhou o povo de Israel. E nós vamos ver na leitura de Juízes. O que isso tem a ver conosco, pastor? Tudo a ver. Tem a ver porque muitas pessoas têm se afastado da obra, do caminho e da fé em Deus por causa das ideologias e filosofias humanas que têm se engendrado no coração. E esses ídolos do coração, como o povo cananeu adorava ídolos, às vezes nós também estamos adorando algumas filosofias, algumas ideologias, estão estabelecendo um distanciamento do povo de Deus, da sua palavra, do povo de Deus, da sua presença e principalmente do povo de Deus com o povo de Deus. Porque muitas pessoas estão preferindo defender, adotar, viver essas ideologias do que a própria palavra. Sabe por quê? Porque se misturaram. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que conviver com as pessoas que são de fora da igreja? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes nós estamos tão mergulhados na cultura mundana, e o apóstolo Paulo vai chamar a atenção nisso lá em Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo. Estamos tão conformados e mergulhados que vivemos mais as filosofias mundanas do que a fé e a palavra. É isso que eu estou dizendo. Bom, nós vamos encerrar aqui hoje pedindo a Deus que nos abençoe, a ficarmos atentos. O povo de Israel não retirou os cananeus e se misturou. Que a gente retire do nosso coração aquilo que é impuro e não se misture com aquilo que é impuro. Pai, abençoe-nos neste dia, nos dá a tua graça, nos dá a tua bênção e a tua proteção. Nos ajuda a enxergar aquilo que tem sido mistura mundana, carnal, filosófica e ideológica do mundo em nossas vidas. E nos faz olhar para a tua palavra, para o teu povo e nos distanciar disso. Não nos assentarmos, não nos acostumarmos, mas tirarmos isso de nós. Hoje a guerra, Pai, não é física, como foi com os juízes, é uma guerra espiritual. Então abre os nossos olhos para essa guerra espiritual, em nome de Jesus. Amém. Bom, desejo a você um excelente dia, que hoje seja um dia debaixo da graça do Senhor. Tchau, tchau.